Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma investigação assim fascinante sobre como a indústria da música dos anos 90 construiu um verdadeiro cartel em cima de um pedacinho de plástico. E o mais louco, como isso acabou engatilhando uma das maiores revoluções digitais da história. É uma trama cheia de lucros astronômicos, perda de controle e, claro, uma rebelião tecnológica sem precedentes. Bora direto para os fatos para entender como tudo isso desenrolou. Para quem viveu a música ali nos anos 90, o ritual que está na tela é inesquecível, né? Tinha toda aquela experiência sensorial, tátil, a gente juntava a mesada do mês inteiro, corria para a loja de discos, pegava aquele CD novinho nas mãos, folheava o encarte sentindo o cheiro de papel novo. Tudo isso por causa de uma única música que não parava de tocar na rádio. Só que aí vinha o balde de água fria. Você colocava o disco no aparelho, passava da faixa 1 e, da faixa 2 a 14 era muitas vezes um verdadeiro show de horrores. Aquela magia ia pro ralo, virando pura decepção. Mas olha, o que parecia ser só falta de criatividade das bandas era, na real, a base de um modelo de negócios perfeitamente calculado. Bom, vamos analisar esses números porque a diferença é sinceramente chocante. Pensa bem. Fabricar um único CT custava para as gravadoras coisa de 50 centavos de dólar. Mas na hora de chegar na prateleira, o preço pulava para 18, 19 dólares. Dá para acreditar? Essas margens de lucro gigantes explicam exatamente a motivação por trás das cortinas. Foi por isso que as gravadoras simplesmente mataram o formato dos singles, que eram aqueles discos bem mais baratos com apenas uma ou duas músicas. A jogada deles foi genial, mas bem cruel. Forçar todo mundo a comprar o álbum completo, garantindo um lucro absurdo em cima de cada fã. E aí, para justificar esse preço lá nas alturas por um álbum inteiro, eles começaram a entupir os discos com as famosas filler tracks, ou faixas de preenchimento. Tem até uma lenda famosa na indústria que diz que a Sony criou a mídia do CD com exatamente 74 minutos de capacidade só para caber a Nona Sinfonia de Beethoven inteira. Brilhante a ideia, concorda? Só que, na prática, as gravadoras usaram todo esse espaço com muita ganância. Em vez de lançar obras-primas do início ao fim, a regra era clara: inflar o disco com música medíocre só para bater a cota e dar ilusão de volume. E quem consumia, acabava refém sem ter pra onde correr. O pior é que essa pressão maluca por lucro não esvaziava só o nosso bolso. Ela literalmente esmagava a criatividade artística. Essa aspa do Noel Gallagher sobre o álbum Be Here Now, do Oasis, lá de 1997, resume perfeitamente o drama. A qualidade musical caiu ladeira abaixo porque os artistas tinham que entregar discos gigantes. A gente viu lançamentos enormes e super arrastados, tipo os 2 volumes de Use Your Illusion do Guns N' Roses ou os álbuns super inchados Load e Reload do Metallica. Tinha muita enrolação, clipe de milhões de dólares e pouquíssima substância. Era tudo ditado pelos executivos. Essa linha do tempo mostra direitinho como a nossa liberdade de escolha foi sendo esmagada ao longo dos anos. Olha só, nos anos 50 a gente tinha um controle com a era dos singles. Comprava exatamente o que queria ouvir. Depois, nos anos 70, os LPs trouxeram os álbuns conceituais contando histórias contínuas incríveis. Mas, chegando nos anos 90, bum! Atingimos o fundo do poço no quesito liberdade. Fomos forçados a comprar CDs lotados de músicas descartáveis. Esse aperto constante na escolha do ouvinte pavimentou o caminho perfeito para os anos 2000, onde toda essa estrutura ia sofrer um reset tecnológico, digamos, bem violento. A revolução da MP3, do plástico aos pixels. É bem aqui o que o jogo vira. A gente finalmente deixa para trás aqueles pedaços de plástico caríssimos e entra de vez no mundo dos pixels e dos dados. No fim dos anos 90, o Instituto Fraunhofer, na Alemanha, soltou uma tecnologia que ia virar o mundo de cabeça para baixo, o formato MP3. O grande truque desse formato era comprimir as ondas de som, tirando umas frequências que o ouvido humano nem percebe e reduzindo absurdamente o tamanho do arquivo. Isso era literalmente uma questão de sobrevivência para conseguir baixar alguma coisa naquela internet de escada super lenta da época. Mas não pensem que esse resgate da liberdade musical foi nenhum passeio no parque, viu? Essa transição clandestina era uma verdadeira saga demorada. Pensa nos passos. Primeiro a pessoa tinha que comprar o bendito CD caro, depois usar programas como o saudoso Nero para ripar as faixas para o computador, em seguida ter o trabalho manual de comprimir tudo em MP3 e só aí caçar fóruns de FTP escondidos ou canais obscuros do Mirk para compartilhar com a galera. E as gravadoras? Ficavam caçando e derrubando esses servidores o tempo todo. Era uma verdadeira guerra de gato e rato naquela internet rudimentar. Entra o Napster, o jovem de 18 anos que quebrou o cartel. Pois é, aí aparece o Sean Fanning. Ele era só um estudante universitário que, já frustrado com aquela lentidão toda para achar MP3 do Backstreet Boys e do Metallica na rede, decidiu fazer o quê? Comprar um livro de programação C++. A ideia dele era super singela.
criar um programinha para conectar computadores e facilitar a troca de arquivos. Ele não tinha a menor ideia na época, mas aquele código feito num quarto de faculdade ia ser a marreta que ia destruir as pernas do maior cartel do planeta. Agora, o que é realmente fascinante sobre o que estamos vendo aqui, o famoso peer-to-peer, ou P2P, é a genialidade de descentralizar tudo. Em vez de hospedar o catálogo de músicas em um servidor central, que seria um alvo mega fácil para qualquer advogado engravatado processar e tirar do ar com uma liminar, a rede era distribuída. Os arquivos passavam diretamente de um disco rígido para o outro, entre computadores de pessoas comuns, em suas próprias casas. As gravadoras entraram em desespero total. Elas perceberam, da pior forma, que não tinha um botão de desligar, simplesmente porque os arquivos estavam espalhados nos PCs de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E claro, teve um preço nessa mudança toda, principalmente na experiência sensorial e sonora. Era uma troca. De um lado, a gente tinha os CDs com aquele som digital purinho, mesmo com a indústria já arruinando um pouco a qualidade com a loudness war, sabe? Aquela mania de estourar o volume de tudo na mixagem para competir nas rádios. Do outro lado, os primeiros arquivos MP3 eram tão brutalmente comprimidos que os pratos da bateria soavam parecendo metal amassado. Isso sem contar o risco constante de tentar baixar um grande hit e ganhar um belo de um vírus de brinde no computador. Mas quer saber? A facilidade e o fato de ser de graça tornaram essa perda de qualidade num detalhe irresistível. 70 milhões. Sim, 70 milhões. Esse foi o número absurdo de usuários que o Napster juntou num piscar de olhos. A estratégia inicial deles era aquilo que a gente chama de blitzscaling, um crescimento tão violento e agressivo que domina o mercado antes mesmo da concorrência ou dos juízes entenderem o que está acontecendo. E funcionou demais. O hábito de colecionar MP3 e personalizar tocadores virtuais virou uma febre mundial. Esse volume titânico de pessoas simplesmente pegou as gigantes do entretenimento de calças curtas. A indústria ficou completamente cega e sem respostas. O império contra-ataca, gravadoras versus ouvintes. Mas a gente sabe que impérios bilionários não caem sem oferecer uma resistência pesada. O grande clímax dessa guerra nos tribunais disparou de vez quando uma música não finalizada do Metallica chamada I Disappear vazou. A faixa começou a circular alucinadamente no Napster e a tocar nas rádios antes mesmo do lançamento oficial nos cinemas. Nossa, a indignação por essa quebra de exclusividade foi o estopim. O império das gravadoras vestiu a armadura de vez e declarou guerra aberta contra a tecnologia. E esse número gigante, 317 mil, marca possivelmente um dos maiores desastres já documentados na relação entre músicos e sua base de apoio. O Lars Ulrich, baterista do Metallica, investigou tudo com as próprias mãos, contratou detetives, encheu caixas de papelão com documentos e marchou direto para a sede do Napster. A exigência? Banir na mesma hora 317 mil fãs que haviam baixado as faixas da banda. A percepção do público em relação aos artistas mudou da noite para o dia. E ídolos do rock viraram corporativistas de terno e gravata, processando justamente as pessoas responsáveis pelo sucesso deles. A ingratidão teve um custo profundo para a imagem da banda. Com uma força judicial implacável, a indústria finalmente conseguiu levar o Napster à falência ali por 2002. Mas o estrago histórico já estava cimentado. O que rolou depois foi o verdadeiro efeito Hydra. Sabe o mito? Cortaram a cabeça original, mas num lugar nasceram várias outras. Kazaa, Emule, LimeWire e o onipresente BitTorrent surgiram rapidamente. A caixa de Pandora da descentralização já estava escancarada, a transferência digital livre virou um comportamento institucionalizado no mundo todo e ali ficou bem claro que o tempo do CD estava inevitavelmente acabando. Um compromisso digital. A nova era de consumo. E com essa paisagem em ruínas, a gente chega em 2003 para testemunhar um momento de resolução. Totalmente sem opções, sangrando lucros e com os balanços financeiros desabando, os executivos tiveram que ceder. A indústria fonográfica precisou engolir o orgulho e entregar as chaves do seu império a um visionário da tecnologia, aceitando um compromisso digital drástico só para tentar salvar o que ainda restava dos negócios deles. Isso ilustra brilhantemente a saída matadora que o Steve Jobs propôs, com uma simplicidade que chega a ser genial. Com a chegada do ecossistema do iPod e do iTunes, o recado do Jobs para os gigantes da música foi super claro. Vocês não vão vencer nos tribunais. Vamos vender as músicas digitalmente por 99 centavos. Isso devolveu o poder de escolha para quem consome. Desmembrou para sempre aqueles álbuns superlotados de faixas medíocres, efetivamente enterrou o modelo do CD caro e, de quebra, iniciou a construção da fundação que sustenta a gigantesca facilidade das plataformas de streaming da atualidade. Foi um verdadeiro checkmate. Agora que a poeira baixou, surge uma reflexão fundamental. A indústria musical foi realmente uma vítima injustiçada por uma tecnologia avassaladora? Ou atuou ativamente como a grande vilã da própria história, desmoronando por causa de anos de ganância excessiva? É um dilema fascinante sobre controle criativo, respeito a quem consome a arte e o peso irrefreável das inovações.
Que este questionamento sirva de convite para vocês continuarem explorando a fundo essa história incrível das mídias digitais. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.